Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja bem-vindo. A especulação sobre civilizações modernas pré-diluvianas é fascinante, embora envolta em mistério e conjecturas. Muitas teorias sugerem a existência de sociedades avançadas, possivelmente até tecnologicamente sofisticadas, que eventualmente foram perdidas para sempre devido a catástrofes naturais, como o dilúvio. Essas civilizações, se existiram, desafiam nossa compreensão convencional da história e da arqueologia, levantando questões sobre o potencial ciclo de ascensão e queda das sociedades humanas. Alguns argumentam que seus conhecimentos e realizações poderiam ter sido preservados em mitos e lendas ao longo dos séculos. Contudo, a falta de evidências tangíveis torna difícil validar tais especulações, deixando-as no reino do intrigante e especulativo. Refletir sobre essas possibilidades nos instiga a reconsiderar nossas narrativas históricas e a manter uma mente aberta para o que ainda pode estar por descobrir em nosso passado profundo. Eu me chamo Hélio Tavares, e esse é o nosso canal de mistérios. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal, deixando o sino ativado para todos os vídeos? Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Deixe a sua imaginação funcionar com um comentário abaixo. Um geólogo chamado Alexander Koutepin acredita que estas marcas misteriosas, as quais se estendem ao longo do Vale Phrygian, no centro da Turquia, foram feitas por uma raça inteligente. Ele sugere que essas marcas, que remontam a cerca de 12 ou 14 milhões de anos, foram deixadas por uma raça inteligente que utilizava veículos com rodas. Ele teoriza que esses veículos, devido ao seu peso, deixaram sulcos profundos em um solo macio, que posteriormente petrificaram ao longo do tempo. O geólogo comparou essas marcas a pegadas petrificadas de dinossauros, ressaltando a familiaridade dos geólogos com tais fenômenos. Após uma expedição ao local com 3 colegas, Koutepin descreveu as marcas como trilhas petrificadas em rocha tufácea, composta por depósitos de cinza vulcânica compactada. Ele destaca que essas trilhas não podem ser atribuídas a seres humanos e argumenta que estamos lidando com veículos todo-terreno de uma civilização desconhecida. Koutepin desafia a abordagem convencional da ciência sobre o assunto, acreditando que muitos arqueólogos evitam discuti-lo por medo de arruinar as teorias estabelecidas. Ele sugere que essas marcas são evidências de civilizações altamente avançadas, que habitaram a Terra em um passado distante, desafiando assim nossa compreensão da história humana pré-clássica. Essas descobertas levantam questões intrigantes sobre a possibilidade de civilizações antigas, com tecnologias avançadas, existirem muito antes do que acreditávamos anteriormente. A partir de agora vamos explorar um enigma intrigante: os megálitos de Montana. São essas estruturas gigantescas criações humanas ou simplesmente feitas pela natureza? Essa questão tem intrigado pesquisadores e céticos há anos. A história dos megálitos de Montana começou a ser revelada em 1998, quando o casal Bill e Julie Ryder fez uma descoberta notável. Embora essas formações de pedra possam ter sido conhecidas por tribos indígenas locais, foi apenas em 2011 que o mundo em geral ficou sabendo delas, quando os Ryders publicaram seu estudo. Essas estruturas impressionantes estão localizadas a 95 quilômetros de Helena, dentro da Floresta Nacional de Helena. Entre as características mais marcantes desses megálitos de Montana, encontra-se um segmento que se assemelha a uma parede composta por enormes blocos de pedra. Essa semelhança com as estruturas ciclópicas em locais como Baalbek, Alatri, Itália, e Sacsayhuaman, Peru, despertou grande interesse. Os Ryders deram nomes evocativos a essas estruturas como Parque dos Gigantes, Portão da Montanha, Templo do Dragão e Apanhador de Nuvens. No entanto, a identificação dessas estruturas como construções feitas pelo homem é um ponto de debate. O ceticismo em relação aos megálitos de Montana é compreensível. Muitos observadores externos veem essas formações como simples formações rochosas não convencionais, e apenas algumas podem ser identificadas com segurança como construções humanas. As afirmações dos Ryders de que essas estruturas foram criadas com tecnologias super avançadas do passado
incluindo campos de torção e dispositivos semelhantes aos Tesla, também geraram ceticismo. Imaginar como povos antigos, com tecnologias primitivas, poderia ter erguido blocos tão colossais é desafiador. Esses muitos megálitos de Montana são muito maiores do que uma pessoa comum e extremamente pesada. A questão fundamental permanece: foram realmente construídos pelo homem? Alguns megálitos exibem recortes peculiares, invólucros arredondados e imagens que os Riders identificam como pinturas rupestres dos nativos americanos. No entanto, determinar se essas características são naturais ou artificiais é uma tarefa complexa. É interessante notar que algumas tribos indígenas norte-americanas têm lendas sobre gigantes que viveram na região há muito tempo. Esses gigantes conseguiram a habilidade de manusear blocos dessa escala com facilidade, o que levanta questões intrigantes. O pesquisador Andrew Barker anunciou que empreendeu um extenso projeto de pesquisa sobre os megálitos de Montana, revelando dados fascinantes sobre a história da área. No entanto, ele também confirma que a interpretação dessas estruturas é complexa e que a pesquisa pode levar décadas para se revelar completamente. Os megálitos de Montana continuam a ser um mistério intrigante, desafiando nossas noções causadas pela história e pela capacidade humana. Serão eles criações antigas ou simplesmente obras da natureza? A busca por achados arqueológicos no fundo do mar ou oceano é uma empreitada fascinante que revela um novo capítulo da história humana. Essa exploração desafia as fronteiras tradicionais da arqueologia terrestre, oferecendo informações únicas sobre civilizações antigas e eventos passados. À medida que os avanços tecnológicos permitem uma investigação mais aprofundada dos mares, surgem descobertas impressionantes que ampliam nossa compreensão do passado humano. No entanto, essa jornada também levanta questões éticas e ambientais, pois a preservação dos sítios subaquáticos é crucial para a proteção do patrimônio cultural e ecossistemas marinhos. A procura por artefatos submersos nos lembra da infinita diversidade e complexidade da história humana, enquanto nos desafia a repensar nossas conexões com o oceano e com o passado que ele abriga. Situada 21 metros abaixo da superfície do Báltico está a megaestrutura. Até então desconhecida, mede cerca de 1 quilômetro de comprimento e é construída a partir de 1.673 pedras individuais. Conhecido como Blinker Wall, acredita-se que tenha sido construído há 10 mil anos, numa época antes de sua localização na Baía de Mecklenburg ter sido engolida pela elevação do nível do mar. A região, conhecida como Doggerland, foi inundada há cerca de 8.200 anos. De acordo com os arqueólogos, o muro provavelmente foi construído por caçadores-coletores, como uma forma de redirecionar os rebanhos de renas para um beco sem saída, para que pudessem ser facilmente apanhados. Quando você persegue os animais, eles seguem essas estruturas, não tentam pular sobre elas, disse Jakob Gersen, do Instituto Leibniz de Pesquisa do Mar Báltico. A ideia seria criar um gargalo artificial com uma segunda parede, ou com a margem do lago. Até agora, uma segunda parede ainda não foi encontrada, embora ainda possa permanecer enterrada sob os sedimentos. De qualquer forma, os investigadores continuam certos de que o Blinker Wall não é uma formação natural. Isso a coloca entre os mais antigos exemplos conhecidos de arquitetura de caça no mundo e potencialmente o torna a mais antiga megaestrutura feita pelo homem na Europa, escreveram eles. Os achados arqueológicos de culturas desconhecidas representam janelas fascinantes para o passado, desafiando nossas narrativas históricas estabelecidas. À medida que escavações revelam artefatos e estruturas de civilizações até então desconhecidas, somos confrontados com a complexidade e diversidade da história humana. Esses achados arqueológicos não apenas expandem nossos conhecimentos sobre o desenvolvimento cultural, tecnológico e social, mas também questionam nossas preconcepções sobre o que consideramos como avançado ou primitivo. A descoberta de culturas desconhecidas destaca a importância da preservação e exploração de sítios arqueológicos, bem como a necessidade de abordagens interdisciplinares na interpretação desses vestígios. Além disso, a compreensão de civilizações anteriormente não documentadas destaca a fragilidade da memória histórica e nos lembra da constante necessidade de revisitar e reinterpretar nosso passado para uma compreensão mais completa e precisa de quem somos e de onde viemos.